Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje eu resolvi fazer um vídeo falando a respeito ali de dois indicadores que são muito utilizados ali pelos investidores para poder fazer análise ali de ativos, mas a gente tem que entender como olhar esses indicadores e também entender que esses indicadores ali, apesar de serem indicadores importantes, existe a necessidade da gente fazer análise antes de outros indicadores, né, de outros pontos ali de determinado ativo, para a gente ver se realmente vale a pena ou não colocar aquele ativo na nossa carteira. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, convido você a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e também não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pelo nosso grupo VIP de WhatsApp, apenas R$15 por mês, 50 centavos por dia. Tenho certeza que o grupo lá pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. Também, se você tiver interesse em contratar uma consultoria de investimentos comigo, me chame no WhatsApp, a gente conversa por lá. O link para você conversar comigo no WhatsApp está aqui embaixo. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo de investimento. Se você já tem uma carteira montada ou quer iniciar uma carteira de investimentos, tenho certeza que a consultoria pode te ajudar muito na sua jornada ali de investidor. E por fim, não deixe também de clicar aqui embaixo no site do meu livro, Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, apenas R$ 34,90. Você ainda pode parcelar em 2, 3 vezes, de acordo com como ficar melhor ali para o seu orçamento. São aproximadamente 100 páginas de muito conteúdo, de um conteúdo ali de extrema qualidade, com uma linguagem extremamente facilitada, justamente para poder democratizar o acesso à educação financeira ali, principalmente educação financeira com foco na geração de renda passiva. Feitos os avisos, vamos lá para o vídeo de hoje. Então, antes disso, o que motivou, né, eu fazer esse vídeo aqui? Na semana passada, teve um membro lá do nosso grupo VIP que ele levou uma tabela que ele achou em um vídeo na internet, que era um gráfico mais ou menos assim. O gráfico ele era dividido numa área verde, numa área amarela e numa área vermelha. E aí nesse gráfico, né, tinham diversos fundos imobiliários de tijolo, tá? E aí os eixos desse gráfico, um eixo era focado na parte de dividend yield e o outro era focado na parte ali de PVP. Então, e qual seria, né, o objetivo desse gráfico? Por exemplo, os ativos que estivessem no gráfico na área verde, né, ele em regra estaria com o dividend yield mais alto e o PVP mais baixo. E aí, à medida que fosse partindo, por exemplo, para a área amarela até chegar na área vermelha, eram ativos ali que estavam com o PVP mais alto e o dividend yield mais baixo. E aí, quando jogaram esse gráfico lá no nosso grupo VIP, perguntaram qual era a minha respeito em relação àquilo dali, eu expliquei para eles ali que, enfim, que aquela análise que estava sendo feita naquele gráfico ali era uma análise muito rasa, e aí, enfim, mandei ali, expliquei para todo mundo ali do grupo em relação a isso, e foi um ponto que me chamou a atenção, porque realmente, né, principalmente investidores que estão começando agora, eles se baseiam muito nessa questão de dividend yield e PVP, para poder fazer uma análise para ver se o ativo é bom. Se tem um dividend yield alto é bom, e se tem um PVP baixo está barato, vale a pena comprar. E nem sempre é assim, principalmente se a gente estiver ali falando sobre ativos de equity, né? Ativos ali, os fundos imobiliários de tijolo. Por quê? O PVP para fundos de dívida, e aí aqui serve, por exemplo, para fundos de infraestrutura, fundos de recebíveis imobiliários, né, mais conhecidos como fundos de papel, até mesmo os FOFs, o PVP ele realmente pode ser ali utilizado como um parâmetro para poder indicar se aquele ativo está caro ou se está barato. Só que para ativos de tijolo, para ativos de equity, que são os fundos de tijolo, galpões logísticos, shoppings, renda urbana, lajes corporativas, enfim, e outros segmentos ali, essa métrica, esse indicador, ele não deve ser utilizado. Por que eu estou falando isso? Por alguns motivos, né? E os principais são os seguintes. Primeiro, os fundos imobiliários eles são obrigados
a fazer ali a reavaliação do patrimônio deles ali uma vez por ano, né? Pelo menos uma vez por ano eles são obrigados a fazer essa reavaliação. Vamos imaginar que o fundo fez a reavaliação dos imóveis do portfólio dele ali em dezembro, né, em novembro de um ano. E aí você vai pegar essa métrica lá em junho, julho, para poder ver se o fundo está barato ou não. Entende? Essa métrica, né, o PVP, já não está tão fidedigno, já não está representando um valor patrimonial do fundo atualizado, porque já tem 6, 7 meses que aquela avaliação foi feita. Em 6, 7 meses muita coisa pode acontecer. Pode ter se valorizado, pode ter se desvalorizado, como a gente viu ali no ano passado, alguns fundos tendo o seu valor patrimonial sendo remarcado para baixo. Então, essa métrica, esse indicador de PVP, tem que se tomar muito cuidado ao utilizar esse tipo de indicador em fundos de tijolo. Um outro ponto também aqui, focado nessa parte de PVP, é o seguinte: muitas vezes, né, a gente vê ali que determinado ativo ele foi avaliado por X. E aí aquele fundo imobiliário vai lá, vende aquele ativo, e quando aquele ativo é vendido, sei lá, por 20%, 30% num valor maior do que estava avaliado no valor patrimonial do fundo. Ou seja, aquela avaliação que foi feita ali naquele imóvel, né, não conseguiu realmente identificar o preço de mercado daquele ativo. E aí muitas vezes você está se baseando num ativo com um valor patrimonial mais baixo, e aí você está achando assim, esse fundo que está sendo negociado ali com PVP de 1.1, não, está muito caro, tá, de 1.2 está muito caro, e aí um dos ativos ali daquele fundo é vendido com um valor de 20%, 30% maior. Então calma, será que realmente esse valor patrimonial que aquele fundo ali possui, ele realmente está condizente, ele realmente está representando todo o valor que está intrínseco na carteira daquele fundo? Então tem que se tomar muito cuidado ao analisar os ativos de tijolo, né, por essa métrica, tá? Por esse indicador. De novo, não é que ele não pode ser utilizado, mas você utilizar única e exclusivamente esse indicador para poder identificar se aquele fundo imobiliário está caro ou está barato, está errado, tá? Não entrem nessa, porque muitas vezes vocês vão estar comprando ativos ali achando que o fundo está barato e na verdade ali aquele fundo ali, enfim, ele está caro para a qualidade que ele entrega, para a perspectiva que ele tem para o futuro. Então tudo isso tem que ser avaliado ali quando você vai fazer a análise do fundo, quando você vai estudar um fundo, e não somente ver ali se o PVP está abaixo de 1 ou se está acima de 1, e aí você fazer uma análise simplória achando que quando ele está abaixo de 1 está barato, quando está acima de 1 ele está caro, tá? De novo, para fundo de tijolo isso daí não serve, tá? Para fundo de papel, sim, é uma métrica ali, é um indicador ali que pode ser utilizado, vale a pena ser utilizado, tá? Mas para fundos de tijolo, fundos de equity, essa métrica, esse indicador aí não é interessante. Até porque também tem um outro ponto: quando é feito a avaliação patrimonial daquele imóvel, é levado em consideração, dentre, né, um dos fatores que é levado em consideração, melhor dizendo, quanto aquele imóvel ele pode render de proventos para aquele fundo. Então isso daí também é levado em consideração no momento em que é feito ali aquela análise. E muitas vezes, né, você levando em consideração essa renda, né, que pode ser gerada ali por aquele imóvel, você vai fazer com que aquele valor patrimonial daquele imóvel ele seja marcado abaixo do real valor que aquele imóvel tenha. Então é um outro ponto também que a gente tem que ficar atento nessa situação. Um outro indicador também que as pessoas utilizam muito, né, principalmente investidores que estão iniciando agora, é o dividend yield. E aí, só para vocês poderem entender, né, como é que se obtém o dividend yield. Dividend yield, eu vou pegar os proventos que foram pagos nos últimos 12 meses e dividir pela cotação atual. E aí, nessa divisão, eu vou ter ali o percentual, né, que representa ali o dividend yield naquele ativo. E muitas vezes o investidor ele só está preocupado em, poxa, eu vou pegar esse ativo porque ele está com 13% de dividend yield, 15%, 17% de dividend yield. E sem querer saber o porquê que o dividend yield daquele ativo é alto,
se teve algum fato não recorrente que fez com que nos últimos 12 meses houvesse ali algum valor, né, que entrou para dentro daquele fundo, e aqui serve até também para a ação, né, e assim vai, e se entrou para dentro daquele ativo ali que fez com que aquela distribuição que o ativo fez nos últimos 12 meses tivesse ali alguma receita, né, tivesse ali algum valor que não é condizente somente com o operacional daquele ativo. E aí, analisando de forma ali extremamente cega, né, o investidor vai lá e não, vou investir nesse ativo aqui porque ele está com dividend yield muito alto. E aí se esquece de ver que às vezes está com dividend yield alto porque naquele período houve a venda de um imóvel, que fez com que, enfim, a distribuição fosse maior naquele período, ou se, por exemplo, num caso ali de uma ação, de uma empresa, pode ter tido reconhecimento de algum crédito tributário, ou enfim, alguma outra situação ali que alguma indenização, enfim, alguma coisa ali que fez com que o caixa daquela empresa, né, tivesse sido ali também inflado por conta desse fato não recorrente, e aí a pessoa pega aquilo dali e leva para perpetuidade, né, acha que aquele valor ali vai se repetir para sempre, e poxa, eu vou estar sempre recebendo esse dividendo alto, esse provento alto, quando na verdade foi uma coisa pontual ali daquele período. Então tem que se tomar muito cuidado ao analisar o dividend yield. Não estou falando que o dividend yield não é um indicador importante, é um indicador muito importante, tá? Mas a gente tem que analisar o dividend yield junto com outros indicadores. A gente não pode analisar somente um ativo pelo dividend yield, porque ele está com dividend yield é bom, tá? Fazer a análise dessa forma é a mesma coisa que eu falei ali quando a gente está falando sobre PVP, é uma análise muito simplória, é uma análise muito rasa, então é um estudo que você está fazendo daquele ativo de forma ali bem superficial e que não vai representar absolutamente nada ali daquele ativo. Você não sabe se aquele ativo ele tem uma saúde financeira boa, você não sabe qual é a perspectiva do futuro para aquele ativo, então, e diversos outros pontos também, né, que enfim deve ser analisado antes de você optar por colocar um ativo na sua carteira, mas você focar somente em dividend yield é muito complicado. E um outro ponto também de extrema importância é o seguinte: a gente viu que quando a gente começou a falar sobre dividend yield, né, que para a gente obter o dividend yield, eu vou pegar ali então o valor que foi pago nos últimos 12 meses por aquele ativo e dividir pela cotação atual. O dividend yield ele vai ser inversamente proporcional à cotação daquele ativo. O que eu quero dizer com isso? Se aquele meu ativo está caindo, ou seja, se ele está tendo ali uma queda na cotação dele, se o preço dele no mercado secundário está caindo, isso daí faz com que o meu dividend yield aumente, certo? Porque se eu tenho um preço menor e mantenho aquela distribuição daqueles proventos, se a gente estiver falando de fundo imobiliário, por exemplo, o meu dividend yield vai aumentar. Só que a gente esquece o seguinte, que muitas vezes o preço daquele ativo vai estar caindo porque aquele ativo perdeu qualidade ou nunca teve qualidade, ou porque, enfim, aconteceu ali algum problema pontual naquele ativo, naquele segmento que ele está inserido, que, enfim, tem que ficar mais atento ali à análise daquele ativo para ver se no futuro aquilo dali pode comprometer ou não inclusive a própria sobrevivência, né, daquele fundo, da ação, daquela empresa, se a gente estiver falando de ação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós vemos ali ativos com dividend yield muito alto e quando a gente vai ver, poxa, a qualidade do ativo é uma qualidade muito ruim, ou então é um ativo que tem um risco muito alto, é um ativo ali que tem ali um risco intrínseco dele muito alto quando comparado a outros ativos ali do mercado. E por conta disso, o mercado exige, né, um prêmio maior para estar correndo um risco maior. Então, tomem muito cuidado
ao analisar esses dois indicadores. De novo, não estou falando que são dois indicadores que não precisam ser analisados, não é isso. Só estou falando que você analisar um ativo para ver se vale a pena comprar ou não determinado ativo, se baseando somente nesses dois indicadores, nessas duas métricas, pode ter certeza que você vai estar botando ativo ruim para dentro da sua carteira. Tá? Pode ter certeza disso daí. Então tome muito cuidado com essa análise muito simplória. E só voltando ali, né, no início do vídeo, que foi o fato que fez com que eu gravasse aqui esse vídeo, nesse gráfico que eu falei para vocês, se a gente pegar realmente os ativos que estão nessa área verde, né, que estava ali estabelecida no gráfico, né, que seriam os ativos com o menor PVP e o maior dividend yield, se a gente pega os ativos que estão inseridos ali, são realmente ativos que a qualidade são muito duvidosas, tá? São ativos ali que realmente são ativos que, enfim, eu particularmente jamais teria aqueles ativos na minha carteira. E por outro lado, você pega os ativos que estavam na parte vermelha, que são os ativos que têm um dividend yield mais baixo e um PVP mais alto, são ativos ali que são ativos que já são extremamente consagrados pelo mercado, que tem gestão ali excepcional, que vem entregando um resultado, poxa, fantástico para os cotistas aí ao longo dos últimos anos. Então, de novo, você fazer essa análise somente utilizando esses dois indicadores é muito complicado. Então tome muito cuidado nesse momento de fazer a análise, tá? Enfim, você tem que ler os relatórios gerenciais, tem que entender o que a gestão pretende fazer ali com aquele ativo, quais são as perspectivas futuras para aquele ativo ali, o segmento que aquele ativo está inserido, né? Se é um segmento ali que para o futuro tem um futuro promissor ou não, é um segmento ali que precisa estar mais atento, porque ele pode vir a ser impactado por alguma novidade, por alguma notícia, enfim. Então você tem que fazer uma análise bem mais ampla, bem mais macro, tá, do que somente olhar indicadores e também não somente entrar nos sites que fornecem esses indicadores, né, como por exemplo o Status Invest, Investidor 10, são excelentes sites, tá, são sites que, poxa, ajudam muito a gente a ter uma ideia ali do ativo, mas de novo, a gente não pode decidir se vai comprar um ativo ou não somente, e aqui vale para fundo imobiliário, fundo de infraestrutura, ação, enfim, qualquer ativo que você vai botar na sua carteira ali nessa classe de renda variável, você tem que estudar aquele ativo mais a fundo. Então tem que ler o relatório gerencial daquele fundo, tem que ler o relatório gerencial do fundo imobiliário, né, ou fundo de infraestrutura, ou FIAGRO, se for ali a sua opção. Se for questão ali de empresa, né, se for focado na compra ali de ação, você tem que acompanhar ali os resultados trimestrais ali que aquela empresa divulga. Então você tem que fazer também o seu dever de casa, tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje foi um vídeo mais com cunho também de educação financeira, para abrir os olhos de vocês, para tomarem muito cuidado para não fazerem essas análises tão superficiais, tão rasas, porque fazendo isso você acaba botando fundos ali para dentro da sua carteira que não tem qualidade, são fundos ali com qualidade duvidosa. Então tomem muito cuidado com isso daí. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, não deixem também de se inscrever aqui no canal, não deixem também de ativar o sininho para que vocês possam receber notificações dos vídeos futuros que são postados aqui diariamente. Se você puder compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, te agradeço muito, principalmente esse tema aqui, que é um tema mais focado para essa parte de educação financeira. Tenho certeza que as pessoas que estão iniciando agora no mundo dos investimentos, elas precisam ter esse conhecimento, precisam saber disso para que depois elas, enfim, não entrem aí em furada e depois saem espalhando, a renda variável é ruim, fundo imobiliário é ruim, mas muitas vezes a pessoa ela entra de forma errada no ativo, sem saber estudar, sem saber analisar, e aí ela tem um prejuízo grande, depois ganha trauma naquilo e sai falando mal da classe de ativos ali para todo mundo. Então, se puder compartilhar, agradeço demais. Se você tiver também alguma sugestão de ativo para ser analisado aqui, ou então até mesmo algum tema que você gostaria de ver abordado nessa questão de educação financeira ou algum outro tema, pode deixar aqui embaixo também nos comentários, porque certamente será atendido. Se você tiver ali também feedback
com crítica, elogio, também pode deixar aqui nos comentários, porque isso daí ajuda demais no crescimento do canal. Antes da gente finalizar, convido você novamente a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e também não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pelo nosso grupo VIP de WhatsApp. Aqui embaixo na descrição tem todos os benefícios que os membros possuem. Se você tiver interesse também em contratar uma consultoria de investimentos comigo, para que eu monte uma carteira do zero para você, ou que eu analise sua carteira já montada, pode também me chamar pelo WhatsApp, que a gente conversa por lá. A consultoria certamente vai te livrar de você entrar numa furada dessa daqui, de estar analisando, de estar colocando um ativo para dentro da sua carteira ali somente baseado no PVP e no dividend yield. E muitas vezes as pessoas pensam: ah, poxa, eu vou gastar com a consultoria, é um gasto ali desnecessário. Tenham a consultoria como um investimento. É um investimento que vocês fazem para que vocês possam ter uma carteira já bem estruturada, já bem montada, para aí depois vocês, quando lá na frente, fala: putz, eu não devia ter colocado isso na minha carteira, poxa, esse ativo aqui não tem nada a ver, é um ativo de qualidade ruim. Então, a consultoria, ela te ajuda muito, né, nesse momento de escolher os ativos, de estruturar ali a sua carteira. Tenha a consultoria como um investimento e não como um gasto. E por fim, também não deixe de clicar no site do meu livro aqui, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, que eu tenho certeza que pode agregar muito valor na sua jornada de investidor. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.